Fala galera do canal, eu tô aqui sem recorte, sem edição, sem nada para falar para vocês que eu tô muito satisfeito com a leitura que eu fiz desse livro aqui, Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil. Na verdade, eu já tinha lido fragmentos dele, discutido nas aulas de antropologia na faculdade, mas eu nunca tinha lido ele, o livro em si, só partes, fragmentos do texto. E eu estou muito entusiasmado, eu super recomendo essa leitura para todos vocês, porque, cara, é de um enredo, não só o enredo, a forma como é feito, mas o interesse que vai te dando no texto, entendeu? Parece que você tá lendo um livro assim de aventura e ao mesmo tempo você repara que são relatos que não são fictícios, são relatos reais, são relatos que têm uma base por trás das visões que o Hans Staden tá propondo. Então, você come o livro, por assim dizer, você lê o livro de uma maneira surreal, pelo menos assim foi comigo, da mesma velocidade que eu lia outros tipos de livro. E isso é muito bacana, porque faz você querer mais, você se interessar, você pega cada detalhe. E foi isso que eu falei, o relato em si do Hans Staden, ele te envolve tanto, até certo ponto, que você parece que não percebe, mas tudo que está ali, lógico que nas devidas proporções, exagero, mas assim, em suma, o que está descrito ali era assim, entendeu? Era mais ou menos, tinha um fundo de verdade. E é lógico que se a gente quiser se apropriar, se quiser aprofundar nisso, a gente tem que ter um estudo, a gente tem que fazer uma pesquisa por trás, mas sobre as condições do Brasil naquela época, da terra do Brasil, tem propriedade, vale a pena essa leitura. Bom, falando um pouco de quem é o Hans Staden. Hans Staden seria um mercenário, ele foi um mercenário alemão que decide viajar pelas terras das Américas para poder pilhar, para poder conhecer, para poder fazer seus relatos e tudo mais, explorar em si. E, bom, isso não prende a ele a determinados estados, nações. Ele faz viagem com navios, frotas, né, dos espanhóis, dos portugueses, e durante várias dessas expedições, até chegar à terra do Brasil, muitas deram errado. O nome do livro são Duas Viagens ao Brasil, porque a primeira ele veio e retorna para a Europa, e isso dá vontade dele voltar, mas voltar com determinados fins, e esses fins seriam interesses comerciais e tudo mais, porque ele era um mercenário, enfim, mercenários fazem essas coisas. Então, e muitas das expedições que nessa segunda viagem ele tenta fazer, ele empreende com determinados estados, dão errado. E se torna uma luta até ele conseguir chegar no litoral do Brasil. Eu quero destacar 3 pontos que para mim são fundamentais. 3 ou mais até poderia destacar, mas esse que me recordo agora são a religião, muito presente, o papel de Deus naquela civilização, naquele povo europeu da época, entendeu? O povo ibérico. Eu destaco também a figura do mercenário, a figura do capitalismo muito recente ainda, não sei se seria bem um capitalismo, mas do interesse comercial e da questão dos nativos e da forma como foi feito o contato dos europeus, numa perspectiva que se não foi já colocada, mas de uma maneira muito mais abordada. Para destacar o primeiro ponto, que é a religião, eu destaco muito o que o Hans Staden vem falando durante a viagem. Sei lá, se chove em determinado dia,
se teve fome no navio, ele sempre mostra a fé dele, ele faz orações, ele reza muito o Hunstaden. Então mostra uma parte da religiosidade, a importância da religiosidade na época moderna para aqueles povos europeus. Porque evidentemente você está descobrindo um novo território, um novo mundo, é um choque de cultura. Então muitos vão se apegar aos textos bíblicos para explicar muitas coisas. Os fenômenos da natureza, os fenômenos dos mares, porque como a gente sabe, hoje em dia muita gente acredita nisso, é uma coisa absurda, mas imagine a definição quanto ao mar. O mar, se há uma profundidade no mar, se você vai conseguir chegar até o final do mar, se você não cai, se a terra não é plana. Então o fenômeno da natureza começa a tentar ser explicado pela fé. Se na Idade Média a religiosidade, a fé era muito presente, na Idade Moderna, uma época de conhecimento, uma época de astrologia, da matemática, mas ainda assim a gente consegue destacar a fé desses viajantes. Pero Vaz de Caminho é outro que também fala muito do papel da intervenção da providência divina, e é muito interessante a gente analisar essa providência divina nesses viajantes, porque é justamente esse entendimento que faz a gente perceber como talvez isso tenha influenciado, talvez não, isso influenciou diretamente na postura desses povos, dos europeus, referentes aos nativos e à terra aqui encontrada. Porque se você acredita que você está vindo, você está descobrindo essa terra por uma providência divina, não há mal nenhum você explorá-la, você povoá-la. E a forma como você vai lidar com isso é muito atrelada ao fato da sua religiosidade, ao fato de como você está enxergando isso. Então o Hunstaden, ele direciona muito a vinda dele, esses navios conseguirem chegar a viajar mares por uma providência divina. E a gente vai ver que o Hunstaden, ele direciona outros acontecimentos dessas expedições dele à providência divina. A própria sobrevivência dele na ilha, a gente vai entender isso mais pra frente. O segundo ponto, o ponto dos mercenários. Os mercenários são uma figura muito importante, começaram a crescer. Desde o Império Romano já existiam contratos de exércitos mercenários. Na época moderna, Maquiavel vai criticar muito os mercenários no seu livro, na sua obra, né, O Príncipe, que ele fala justamente dos exércitos mercenários, que os mercenários um pensamento muito crítico em relação ao papel dos mercenários. O mercenário, ele não tem a questão nacionalista, não tem o interesse do mercenário não vai de acordo com o interesse do Estado. Então é muito interessante quando a gente analisa esse livro do Hunstaden, ver que mercenários, pessoas imbuídas de interesse próprio, estavam nas navegações, estavam perto dos interesses da coroa, e a coroa precisava dessas pessoas, a coroa precisava do investimento privado, do investimento da burguesia, de mercenários. Mercenários estavam, então não é como a gente pensa assim, a coroa, a corte descobriu, veio, tem vários grupos, vários interesses vindo no mesmo navio, vários interesses comerciais. Bom, galera, primeiramente desculpa estar aqui de outra roupa do nada, é que eu tive que interromper aquela gravação e eu tô retomando ela hoje, então outro dia, outro tempo, mas eu espero que nada atrapalhe a sequência do vídeo. E para falar dos nativos, né, que encerrando, né, aquela parte que eu estava me referindo sobre os mercenários, que a gente pensa muito às vezes que a coroa ela tem total influência e não depende de ninguém, mas isso é mentira, porque os mercenários estão presentes nessas navegações, o capital privado está financiando, então a coroa tem sim que dar um retorno financeiro a esses investidores. Então é muito interessante reparar os mercenários
nesse período. E a questão dos nativos é uma questão que eu gosto muito de destacar sempre. A gente não tem uma visão nesse período sem ser uma visão europeia sobre o que eram os nativos e esse processo. O relato do Randstad, ele é inclusive um marco não só para uma linha da historiografia, mas para a antropologia também, de você estar inserido no objeto ao qual você está estudando. Então, o Randstad, os relatos dele são preciosíssimos por isso, porque ele viajou, ele esteve lá e ele anotou as coisas enquanto ele estava lá, vendo aquele povo. E isso é muito interessante, como ele observou os nativos, né? E ele relatou isso. Isso vai se tornar muito importante para o que a gente conhece hoje como antropologia, justamente nessa questão de você estudar o objeto estando nele. Então, o Randstad, ele vai ficar justamente num conflito entre duas tribos rivais, que são os Tupinambás e os Tupiniquins. E ele fica preso com os Tupinambás. Por quê? O Randstad ele era alemão, mas ele veio numa frota de ibérica, dos países ibéricos, se não me engano, ele veio com os espanhóis. Só que o que acontece? Os espanhóis, eles tinham uma aliança, né? Um comércio, para você ver como já existia essa relação. Então, os primeiros contatos foram feitos e existia uma aliança, um certo conhecimento daqueles nativos, dos Tupiniquins, no caso, ali naquele litoral, onde desembarcaram as frotas, com os espanhóis. Então veio o Randstad, ele estava lá com aquele pessoal, ok. O que acontece depois? Em algum conflito, lá, depois de um tempo, negociando e tal, muitos espanhóis são mortos, entendeu? E eles têm que se defender. E os Tupiniquins ajudam, porque eles têm essa aliança. E justamente quem está atacando são os Tupinambás. E outras tribos rivais também dos Tupiniquins. Então, o que acontece? O Randstad, ele vai trabalhar num canhão, numa artilharia. E aí ele começa a trabalhar, aí que é legal, ele começa a trabalhar para ele mesmo, entendeu? Ele não está ali trabalhando no serviço da coroa. Ele está ali trabalhando a serviço dele. Ele fez meio que um contrato, ele está ali trabalhando, dando tiro de canhão e tudo mais. Mas isso vai ter um retorno para ele, não para a coroa. A coroa vai dar um retorno a ele. E isso prova, né, justamente esses interesses privados de um mercenário, no caso. E aí ele é preso. E quando ele é preso, ele é preso justamente pelos Tupinambás. E os Tupinambás falam assim, ó, esse cara aí tava com os espanhóis, e ele é espanhol e ele tá com os Tupiniquins, então ele é nosso rival. Então eles levam ele e querem comê-lo. Então o relato do Randstad vai ficar muito tempo nisso. O Randstad o tempo inteiro vai falar como eles eram inseridos nessa tribo, enquanto preparavam para comê-lo. Por exemplo, ele relata muito como rasparam a cabeça dele, como raspavam a sobrancelha dele, como forçaram ele a ter relações com alguma mulher da tribo, porque eles acreditavam e tudo mais, que isso deveria ser feito. Como tudo que acontecia de praga, eles pediam para o Randstad orar ao Deus do Randstad, porque eles acreditavam que poderia ser uma vingança. E aí o Randstad também vai utilizar muito isso. E pela fé ou por acaso, algumas coisas acontecem e justamente dão esse poder ao Randstad. Por exemplo, o Randstad ora por uma cura de um nativo e o nativo é curado. Então ele começa a ter esse jogo. Os nativos começam a ter um temor em relação ao Randstad. Isso é muito legal. E aí um dia o Randstad se depara com um francês. E aí ele fala, avisa aos Tupinambás que tinham aliança com os franceses, que eu sou francês também. Porque ele achou que, poxa, eles são cristãos, do mesmo Deus e tudo mais, são europeus, e ele podia negociar com esse francês. Aí o francês fala que não. O francês vira para os nativos e fala, pode comer. Então, isso mostra, né, como os europeus se utilizavam de uma questão de conflito de tribos. Porque eles criaram uma desvantagem em relação a uma tribo em relação a outra. Porque o francês chegava com
com arma, o espanhol chegava com arma, isso de alguma forma desestabilizava os conflitos dele e aumentava a rivalidade. E eles se utilizavam dessa rivalidade. Então, os nativos ficaram muito divididos, muito divididos. E tinham essas alianças com os franceses, uns, os espanhóis, outros, e favoreciam a exploração e tudo mais nesses territórios para aqueles que eram chegados e tinham aliança, em troca de algumas coisas, armas, ouro, enfim, coisas da Europa. E o Randstad, ele consegue se livrar desse período, ele não é como líder, ele volta para a Europa e ele relata tudo isso. Ele inclusive dedura esse francês que não ajudou ele. E assim, comprovadamente, tudo da forma como ele disse, não. A gente tem que entender que há interesses, há jogadas, a pessoa ao que o Randstad se dirige, as coroas e tudo mais, tem que ter essa certa malícia na análise do relato, porque é uma pessoa imbuída de interesses. Mas agora, muitas das coisas servem muito para a gente analisar como era a relação com os nativos e os europeus, entendeu? E a questão de outra cultura, a questão de outros povos. O Randstad acabou que ele conseguiu se virar muito bem com isso. Passou dificuldades e tudo mais, mas ele, de alguma forma, ele conseguiu se virar muito pela fé dele, usando do discurso do Deus dele, os nativos. Ele entendeu muito rápido como funcionava aquelas tribos. Nos banquetes, o que eles faziam primeiro, o que eles queriam fazer com ele, o que eles queriam fazer para comê-lo. Então ele conseguia barganhar, entendeu? Então é legal, interessante para ver como os povos comiam carne humana, e não às vezes por uma questão de selvageria, mas por uma questão de honra. A questão era uma questão de honra, a questão de louvar o Deus deles. E para o europeu isso era um choque. O Randstad também relata a questão de como eles não tinham pelo, de como era uma divisão social natural do trabalho, na verdade. As mulheres em algumas áreas, os homens em outras. E isso discutido e decidido de maneira bem racional entre eles. Os pajés, os líderes de tribo, a forma como eles se denominavam, muitas vezes os nativos, com o nome de animais. Eles tinham aura de guerreiros, entendeu? Então se o Randstad tivesse matado 1000, era como se eles tivessem muita honra, porque eles estão pegando uma pessoa que matou 1000 deles. Então é muito interessante ver esse relato do Randstad. Eu gostei muito, me contribuiu bastante. E assim, se alguém tiver interesse nessa questão de viagem, de antropologia, é quase como são relatos, então é como se ler um diário. Então, lendo um diário, a leitura flui. Então, o relato do Randstad é uma coisa que te deixa querendo saber mais, porque é uma história, então tem essa questão da narrativa também, entendeu? Então, me valeu muito a pena ler esse relato do Randstad. Certamente é um clássico e tem muito a contar sobre os primeiros contatos entre os europeus e os nativos, não só na parte fictícia, mas como também você entender a mentalidade de quem escreve, o que pode ter sido alterado, o que pode ter sido imbuído de interesse próprio naquela análise. Até isso é muito interessante. Então, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham interesse. Pesquisem mais sobre o Randstad na internet, leiam esse clássico. E obrigado por assistir esse vídeo até o final. E desculpa mais uma vez a questão de ter pausado o vídeo no meio. Obrigado e é isso.